Olá, o meu nome é André e fui convidado a participar nesta bela iniciativa dos Admiráveis e agora tenho que passar o testemunho a um próximo admirável e gostaria de convidar alguém que eu considero admirável e sempre considerei admirável, com muita importância não só na minha vida estudantil como de muitos outros, de muitos colegas, que terá sido uma professora marcante nas nossas vidas não só académicas, mas em termos de cidadania e de pensamento, e de corrente de pensamento, que nos motivou bastante a refletir sobre muitas questões e de certeza que nos deixou melhores seres humanos para o mundo, e é por isso que é tão admirável e distinta de todos os outros professores que também foram muitos, e por isso gostaria muito de convocar a professora Lina Carla Nicolau a participar nesta iniciativa dos Admiráveis. Olá, bem-vindos a mais um episódio dos Admiráveis. Hoje temos Lina Carla Nicolau, nomeada por um admirável, André Serranho. Primeiro, obrigada pela presença. Obrigada, eu. E parabéns porque foi considerada admirável. Por um ex-aluno ainda por cima. Surpresa. Então, a Lina foi considerada admirável por um ex-aluno, André Serranho, que tem uma influência muito marcada na vida. Assim como os professores marcam os alunos, também acontece os alunos marcarem os professores. Eu não vou falar dos professores, vou falar de mim. Sim. Ok? E marcam muito. E habitualmente ficam amigos. Eu tenho amigos fantásticos que eram pequeninos, cresceram e que hoje frequentam a minha casa e eu a deles e mesmo estando longe mantemos o contacto. Porque eu adoro os meus alunos. Quando é que decidiu ser professora? Eu não decidi ser professora. Isso é que é mais giro. Eu ia ser médica. E acontece que no 12º ano eu decidi que não ia ser médica. Fiz desde os 10 anos até quase ao final da escolaridade, não era obrigatória na altura, não é? Mas até ao final do secundário, a pensar que ia para a medicina. Tinha comprado, os meus pais tinham-me oferecido, o meu pai tinha-me oferecido os livros de anatomia, eu ia assistir a operações, eu lia o que havia sobre medicina e depois a coisa não foi assim. Foi diferente, porque fiz depois outras opções. Porque há uma diferença, e eu digo isto aos meus alunos, entre aquilo que nós realmente queremos, de acordo com aquilo que nós descobrimos que somos, e aquilo que a nossa família às vezes quer para nós. E, portanto, quando eu descobri o que queria, verdadeiramente, não era medicina. Pois. E fui para Geografia e Planeamento Regional. Foi simples. Foi simples. Porquê é que eu fui para Geografia e Planeamento Regional? Porque eu adoro antropologia. Eu normalmente digo-vos, tu és minha aluna, eu não posso esconder isso. Digo que gosto muito de pessoas. E eu descobri a antropologia cultural no meu 11º, 12º, não é que tenha tido alguma disciplina, mas eu sou muito autodidata também, e fui à procura do interesse que essa ciência tinha. Descobri que era uma ciência relativamente recente, tinha aparecido nos finais do século XIX, e que era precisamente o estudo sobre as diferentes culturas humanas no nosso planeta. E era uma paixão. E dediquei-me muito a essa área, sobretudo durante o 12º ano, e entretanto também o meu pai é arquiteto e não faltavam em casa coisas sobre arquitetura e planeamento e por aí fora. E eu tomei uma decisão prática. Fui para Geografia e Planeamento porque a Antropologia não oferecia emprego. E eu tinha gostado muito de Geografia quando tinha tido Geografia, e em Geografia e Planeamento Regional, curso que o André Serranho tirou, havia Antropologia e foi o motor principal, porque em Geografia, que eu
gostava também bastante, havia ofertas de trabalho. E, portanto, eu queria ser independente, tinha os meus ideais e conciliei estes aspectos e fui para a Geografia e Planeamento Regional. Na licenciatura fui monitora de Antropologia, portanto, monitora era o passo anterior à assistente, porque nós, ao sermos monitores, estamos a trabalhar com o professor, mas ainda como alunos. E depois é que, quando acabamos a licenciatura, podemos passar, não é, a assistentes. Só que, mais uma vez, a vida levou-me para o outro lado. E não fiquei em Lisboa. Saí de Lisboa, vim para as Caldas. Foi uma boa escolha. Se calhar não nos tínhamos encontrado, nem o André se tinha encontrado consigo. Isso quase certeza absoluta, não é? Alguma vez na sua profissão sentiu que não estava realizada a fazer o que faz? Nunca. Porque há aqui um aspecto muito curioso. Eu dou explicações desde os 13, 14 anos. E adorava fazer aquilo. E os miúdos tinham sucesso. Eu dava-lhes explicações, a coisa resultava e nunca deixei de dar explicações. E sempre gostei de estar com miúdos e ensinar coisas e descobrir coisas. E, entretanto, quando entrei em Geografia, Planeamento Regional, primeiro ano foi uma adaptação, porque eu não tinha tido disciplinas no secundário de Geografia e Planeamento, tive que estudar por mim. Mas no segundo ano, no início do segundo ano, há uma vizinha minha que era professora de Geografia no Liceu Camões e ela teve um problema de saúde e era necessário arranjar alguém para 6 horas no Liceu Camões. E ela sabia que eu estava em Geografia e pergunta-me se eu não quero ir dar aquelas 6 horinhas à noite. À noite. Eu tinha 19 anos para aí. E aceitei, achei que ia ser de giro. E, pelos vistos, tive muito sucesso como professora. Os alunos tinham 30, 40, 50 anos, mas respeitavam muito como professora porque, pelos vistos, eu percebia daquilo que estava ali a falar. E era tão curioso porque as aulas acabavam, não sei se era para aí às 20 para a meia-noite, e os mais velhos, alguns alunos mais velhos, tinham a preocupação de me acompanhar até meio do caminho, porque eu ia e vinha a pé, eu morava ao pé do Corte Inglês e tinha um percurso para fazer. E achavam que era muito tarde para eu andar na rua, sozinha, porque eu era uma miúda, não é? E, portanto, a minha profissão foi sempre um caso de amor e continua a ser. E eu continuo apaixonada pela minha profissão e pelos meus alunos desde o primeiro momento. Alguma vez sentiu alguma dificuldade no seu trabalho? A dificuldade do meu trabalho prende-se muito com mentalidades e com o facto de... Ou seja, dito de outra forma, eu nunca tive dificuldades em fazer o que queria. A direção, as direções, ou os alunos, ou os colegas, nunca me puseram dificuldades. Porque eu fui sempre muito autónoma, portanto, o meu espaço privilegiado era a sala de aula. Só que o que acontece é que nós somos professores, temos turmas, temos uma sala de aula, mas nós podemos ser mais criativos. E eu sempre tive na escola a possibilidade de fazer projetos em que eu acreditava. E acreditava porque achava que eram muito bons para os alunos, para os jovens. Só que isso não presta para nada, eu achar que é muito bom. O que presta é vocês acharem que vale a pena. E muitos projetos, eu acreditei neles, apresentei-os, mas sempre dando a possibilidade dos alunos transformarem aquele projeto num projeto seu. De que é que eu falo? Professora de Geografia, fui desde sempre enquanto professora, mas depois
Organizei debates, conferências, criei núcleos, tenho um núcleo de desenvolvimento pessoal e cidadania há 20 anos, já fiz uma dissertação de mestrado sobre esse trabalho, criei o núcleo de voluntários Raul Proença, e a escola tem espaço. Se nós quisermos, se nós tivermos ideias, se nós percebermos como, para nós podermos criar coisas inovadoras a favor dos nossos jovens, porque é a única base que me move. Mas eu costumo dizer-vos que se eu não me interessar por uma aula que esteja a dar, então a aula não presta. Eu tenho que estar interessada naquilo que estou a fazer. É verdade que eu não vou ter todos os alunos interessados, mas quando preparo a aula, eu tenho a preocupação, não quer dizer que consiga, mas tenho a preocupação também de vestir um bocadinho a pele dos jovens que vou ter na frente. E não me fizeste a pergunta, o Pedro disse que eu ia ajudar e eu vou acrescentar coisas. Porque é que eu faço este exercício? Quando eu fui aluna, eu não fui muito feliz na escola. Eu era ótima aluna, mas ninguém queria saber, não havia nenhum professor que quisesse saber se eu estava feliz, se não, se os pais estavam juntos, estavam separados, se eu tinha acabado com o namorado ou não, se tinha havido discussões em casa ou não, e agora até estou aqui a exagerar um bocadinho, não é? Mas isto é um facto. E a escola era um lugar frio, era um lugar desumano. O que eu sentia que queriam de mim era que eu estivesse com atenção nas aulas, fizesse os testes, tivesse boas notas, o resto não interessava. E eu sempre escrevi diários desde os 9 anos. E então teve uma grande vantagem escrever os diários, é que eu nunca esqueci a minha adolescência e o que eu sentia. E isso é fantástico porque os jovens são diferentes, vivem épocas diferentes, mas os problemas de base eu acho que são idênticos. E, portanto, eu não esqueci como é que eu me sentia. E quando me vejo na escola a trabalhar com os jovens, que era aquilo que eu mais queria, e com a possibilidade de criar coisas, então vamos lá ver se eu consigo de alguma forma contribuir para que estes jovens tenham espaço, tenham voz e sejam um bocadinho mais felizes na escola. E tem sido sempre esse o meu lema, a par do conhecimento, porque eu gosto muito de aprender e acho que é importante transmitir o conhecimento relativamente, mas sobretudo conseguir com que os meus alunos se interessem por saber mais, se interessem por se descobrir, por fazer algo de válido, olha, de admirável com a vida que têm. É isso mesmo. Ainda falando sobre a educação no nosso país, há alguma coisa que mudaria ou acrescentaria? Ai, há tanta coisa que eu mudava. Há muitas coisas que eu mudava, mas o que é que eu mudava? A formação dos professores. Mudava a formação dos professores. E naquilo que eu posso, na minha esfera, eu contribuo para isso. Quando, pronto, já aconteceu, quererem ouvir a minha opinião, pronto. Depois, é verdade que a escola precisa de se renovar, precisa de gente nova. Mas de gente nova que seja um bocadinho diferente dos professores mais velhos Sim. E mais rígidos que lá estão. Lá está, a formação dos professores pode perfeitamente contribuir para acabar com este regime disciplinar compartimentado que me faz uma impressão imensa, porque vocês acabam por não ter a visão do todo, não é?
Por exemplo, estamos a dar, ou fala-se sobre a Segunda Guerra Mundial, a geografia no 12º fala, a história fala, a economia fala, e depois ouço às vezes os alunos dizer: oh professora, mas isso em economia ou em história é diferente. Os ângulos são diferentes, mas como nós temos o ensino muito compartimentado, perde-se a noção do todo. Não concebo uma escola onde a dignidade da pessoa humana não esteja no centro, onde em cada professor não haja esta consciência de que cada aluno é uma pessoa e tem direito a ser respeitado como tal, e o nosso papel é ajudar aquele jovem a aprender, sem dúvida, mas sobretudo a descobrir-se e a perceber quem é, o que é que quer ser, o que é que gostava de ser. E quando eu digo isto, não estou a falar de uma licenciatura, é daquilo que nós somos como seres humanos, não é? Gostava que a escola tivesse outra arquitetura, fosse um espaço mais flexível, mais acolhedor. Temos escolas muito antigas, não é? Acho que faltam coisas na escola, para além das disciplinas. Faltam outras áreas. Vamos lá ver se caminhamos para aí. Tudo no sentido de conseguir com que as pessoas se sintam mais felizes e descubram mais as suas inteligências. O André fala no vídeo que a professora faz um estímulo ao pensamento livre dos alunos. Como é que vê que isso possa ser uma mais-valia no desenvolvimento académico e pessoal? Isso é tudo. Nós refletirmos sobre as coisas, pensar sobre elas. Não me interessa nada estar a ensinar-te agricultura, não é? Como é o caso. Se tu estudas aquilo e nem percebes bem porque não gostas nada daquilo, mas se não percebes a outra dimensão, que é uma atividade económica, mas há pessoas aqui, há pessoas a ganhar a vida a partir daqui, há todo um país e uma estrutura que se reflete nesta atividade. E pensar, perceber, não é? Fazer esta reflexão sobre as coisas ajuda-nos a compreender, mesmo que eu não goste muito daquilo, ou não goste nada. Mas a parte da reflexão na nossa vida é, para mim, a única coisa que permite mudar atitudes, comportamentos. Se eu não penso sobre o que faço, não é? Se eu não penso sobre o que vejo, se eu não reflito sobre aquilo que se está a dizer e me está a ser transmitido de uma forma crítica, então o que é que eu ando aqui a fazer? Para que é que eu tenho um cérebro? E uma sala de aula, por exemplo, é um privilégio, porque é uma concentração de cérebros, há ali uma concentração de inteligência e nós podemos despertar esses cérebros ou então anestesiá-los, torná-los mais mecânicos. E isso a mim faz muita impressão, porque eu gosto muito, lá está, da descoberta e de levar a pensar sobre as coisas. Não é que sigam as minhas ideias, os meus valores, mas é precisamente que as pessoas pensem sobre as coisas, que se descubram, que percebam o que é que defendem. Desculpa, o que é que defendem? Tenho que beber água. É sobretudo isso. Para mim, a reflexão, o pensamento, não pode ser uma imposição. É aí que eu tenho que ser livre, porque dentro de mim ninguém controla o que se passa, sou eu. Também temos conhecimento que a professora acompanha os projetos de cidadania do seu agrupamento, algum deles até com muito sucesso e reconhecimento da comunidade. Qual é a sua opinião sobre a importância de haver aulas de cidadania face à polémica da não obrigatoriedade das aulas de cidadania curriculares? A questão é, desde o primeiro dia em que eu dei aulas, já referi isso ainda há bocadinho, a questão da cidadania esteve e estará sempre presente na forma como
eu estou na escola. Porque eu não concebo as coisas de outra maneira, não é? A cidadania, a nossa responsabilidade perante a sociedade é qualquer coisa que não se pode eliminar, não é? E que está em qualquer situação da nossa vida. É diferente nós sermos cidadãos mais ativos, não é? Aí é que depois as coisas se modificam um bocadinho. Agora, nós somos cidadãos, porque nós pertencemos à comunidade e temos responsabilidades como pessoas, não é? Nessa mesma sociedade. Então, para responder à tua pergunta, nunca concebi as coisas de outra forma e quando vou criar o núcleo de desenvolvimento pessoal e cidadania, é precisamente com essa intenção de, ao mesmo tempo que há um espaço, porque esse núcleo tem 20 anos, tem tido muito sucesso, eu agora é que não me posso dedicar a ele como me dedicava, porque tenho uma série de outros cargos e responsabilidades. Então o que é que se passou ali e quando ele acontece, o que é que se passa ali? É um espaço de conversa, de discussão, sobre todos os assuntos. Eu fiz formação em desenvolvimento pessoal e social. E então, o que é curioso é que é na sala de aula, mas os jovens que lá estão esquecem que eu sou professora, porque o meu papel é gerar a conversa, a discussão, o entendimento, e depois sempre achei que isso só não chega. Portanto, há uma descoberta pessoal e uma descoberta do outro. Daí a importância de conversarmos e de se confrontarem opiniões diferentes e de perceber que preconceitos temos todos. Agora, porque é que eu reajo daquela forma face a isto, mas o outro já não? E porquê? E porquê é que o outro não está a reagir como eu? E isso ajuda a uma compreensão daquilo que eu sou, daquilo que cada jovem é, e também ajuda a trabalhar esta questão da diferença e da aceitação do outro, que é fundamental em cidadania, não é? Então, procurei depois fazer a ligação com a comunidade. Então, este espaço de discussão existe, é importante, e eu tenho uma amiga que é psiquiatra e que diz muitas vezes: tu estás a trabalhar na prevenção dos problemas mentais. E isso é fantástico e tal. Ela achava giro o projeto. Mas eu não achava giro, eu vesti aquilo e visto da cabeça aos pés. Cada aula minha tem essa componente. Não concebo de outra forma. Eu não posso estar a falar de um assunto sem ver a pessoa integrada no meio, mesmo matemática. E portanto depois procurei fazer essa ligação à comunidade e aqui nas Caldas, porque eu sou professora aqui já há uma série de anos. Então levei alunos a assistir à Assembleia Municipal, a fazer o voluntariado, a concertos de jazz, clássicos. Houve uma fase em que isso aconteceu, precisamente para haver essa educação mais alargada, não é? Mais cidadã e intervenção do jovem, para que o jovem despertasse e fosse ouvido. Quando fomos à Assembleia Municipal, tivemos uma recepção especial, que eu combinei lá a nossa ida e depois acharam que era tão fora do vulgar, isto aqui há uns 15 anos talvez, que era tão fora do vulgar que deviam ter uma palavra especial para os jovens, porque os jovens fazem parte da sociedade, da comunidade, não é? Não são um bibelô, não são uma coisa muito gira que está ali, que é mais um acrescento. Tem que se dar espaço. E uma coisa que me fazia e faz muita confusão, como é que nós adultos estamos a falar pela boca dos jovens quando eles estão ali ao lado e podem falar e dizer o que pensam e o que sentem? Porquê é que estou eu a dizer o que é que eles pensam? Não é? E foi sempre esta atitude. Portanto, a questão da cidadania para mim é fundamental. Mais ainda, os temas da cidadania e desenvolvimento
são os temas da minha disciplina. Estão lá todos. Portanto, nunca houve distanciamento. Por todo esse trabalho, o diretor do nosso agrupamento achou, não é, que devia ser eu a coordenar essa área no agrupamento. E aquilo que eu defendo nessa área é que não é uma opção. Essa área não é uma opção. Essa área é a responsabilidade de todos os professores. Portanto, não pode ser opcional. Agora, a forma como se trabalha é que tem que ser discutida, não é? E no nosso agrupamento nós temos a disciplina no segundo ciclo, no terceiro ciclo, e o pedagógico decidiu, ainda não era eu, não estava presente no pedagógico, não era sequer a coordenadora, não havia ainda o assumir do cargo, decidiu que no secundário não ia haver a disciplina, que ia ser um processo de responsabilidade de todos transversal. Ora, onde é que está o problema? É que o que o Ministério está a pedir exige uma reestruturação da escola. Exige que os professores também consigam trabalhar de outra forma, de forma mais colaborativa, mas nós também não podemos cair em cima dos professores com todas as críticas, porque o sistema também não favoreceu essa aprendizagem. E se nós pensarmos, por exemplo, no agrupamento e na Raul Proença, nós temos a maior parte dos nossos professores, média de idade dos nossos professores anda à volta dos 53, 54 anos, média. Uma grande parte dos professores, inclusive eu, daqui por 10 anos estamos fora do sistema. Portanto, considero a área fundamental, acho que a área é obrigatória porque não há outra hipótese. No meu caso, trabalhei-a sempre. Relativamente à forma como se trabalha, temos que ir batalhando para que a mudança vá acontecendo, mas isto é um trabalho de todos, onde toda a comunidade se tem de envolver. E quando se detectam falhas, isso a mim é que me dói, isto está mal, isto está errado, isto não pode ser feito. Não, isto está a ser feito assim, provavelmente temos que encontrar outro caminho. Temos de falar sobre isto, temos que debater sobre isto para encontrar o caminho. Nós queremos democracia. Democracia tem que ser isto, não é? Qual é que foi o projeto mais marcante para si e porquê é que foi marcante? Qual projeto? Dos seus alunos Agora na cidadania. Agora saímos um bocadinho da pergunta. Tu tinhas feito a pergunta, não tinhas? Já ainda há bocadinho. Mais ou menos, mas Okay. Agora queria saber mesmo um projeto que lhe tenha marcado, por alguma razão. Há vários, mas eu vou falar especialmente de um que eu acho que tem uma temática precisamente que leva a esta polémica toda na cidadania e desenvolvimento. E que é a proposta de um núcleo de cinema LGBT na Raul Proença. E essa proposta veio da parte de um grupo de alunos que queria que esse núcleo não fosse um gueto, não era só dirigido aos LGBT, uns dizem que, outros I, mas não era só para esses destinatários, não é? O que eles queriam é que se criasse uma possibilidade desses temas serem falados e discutidos de uma forma madura, com pessoas credíveis, e a ideia deles, isto vem de alunos, não é? A ideia deles não era impor, como às vezes nós ouvimos a certos partidos políticos ou a certas pessoas, a ideologia de género. A ideia deles é, entre nós há pessoas que são homossexuais e havia pessoas transexuais.
que se tinham escondido sempre, que sofriam horrores com medo da sociedade. E o trabalho de educação para a cidadania tem que ser também um trabalho de mudança de mentalidades. E então, esse projeto marcou-me muito, porque eles fizeram a proposta e eu sabia o que ia acontecer e disse-lhes, ok, vocês querem propor esse núcleo sozinhos ou integrado no núcleo de formação pessoal e cidadania? Porque se esse núcleo, uma espécie de subnúcleo, estiver integrado no meu, naquilo que eu coordeno, eu estou lá para dar a cara. E vou a pedagógica, e vou onde for, porque qual é o meu lema? Eu disse isto nas aulas do Pedro, é que eu dou sempre as minhas disciplinas, o que quer que eu faça à luz da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A mim não me interessa se tu és heterossexual, homossexual, se és branco, preto, amarelo, verde, não me interessa. O que me interessa é a Declaração Universal dos Direitos Humanos defende princípios, valores para todos os seres humanos, independentemente das suas diferenças. O que eu tenho que fazer é bater-me para cada um de vós. Nas vossas diferenças, tenha os seus direitos respeitados. E não possa ser discriminado pelas suas diferenças, por ninguém. E, portanto, era esse o meu lema. E é esse o meu lema. Essa proposta foi apresentada, foi pedagógico. Eles optaram por desenvolver o que eles queriam no âmbito do Núcleo de Formação Pessoal e Cidadania. Levantou uma polémica enorme no Conselho Pedagógico, não é? Porque as pessoas ficaram um bocadinho assustadas. O que é que vem aí? Eu disse, não, mas eu estou lá. Não é que eu seja melhor do que ninguém, mas o princípio é este. Portanto, vamos falar dos assuntos abertamente, não sabemos explicar, vamos à procura de quem ajuda a explicar. E o que é que aconteceu? Começaram por passar um documentário sobre um transexual que foi assassinado nos Estados Unidos. E eu na altura nem sabia que tinha 2 alunos que estavam com o processo em curso de mudança de sexo. E nesse documentário aparecem os pais de um deles. Assistiram ao documentário connosco, com todos os outros, e depois tivemos uma discussão no final sobre o assunto. Ouvir o testemunho daqueles pais, a forma como amavam o seu filho, os preconceitos que também tiveram que ultrapassar internamente, porque aquilo que lhes interessava era que o filho, conhecido como filha, fosse feliz, conseguisse ser respeitado e tivesse os mesmos direitos que os outros. E muitas vezes as pessoas assumem posições, e o que está a acontecer com esta discussão toda de que deve ser opcional, não é? É uma ignorância enorme e é aqui neste tema que estão as fragilidades. Ora, quando nós conhecemos pessoas, quando nós acompanhamos jovens, eu já tive jovens que se suicidaram, que é um desperdício enorme. 2, por causa de não serem aceitos pelos pais, pela família, que são as pessoas que eles mais amam, não é? Eu não me quero perder, porque isto é muito emotivo para mim, porque o que sucedeu foi realmente esta aproximação e esta compreensão. E depois, houve na nossa escola todo um processo novo, que é um jovem que entra como rapariga, que faz todo o seu secundário como rapariga e que está à beira, que é como rapariga, é uma aluna fantástica, que questiona, que reflete, que tem iniciativas e tal, e que está ao mesmo tempo a viver um drama interno brutal e
que depois quer ir para a faculdade, mas não quer ir como rapariga, quer ir como sente que é, não é? E então, o processo, por exemplo, da mudança do cartão de cidadão, e ir à secretaria da escola e dizer, eu sou esta pessoa. Já não tenho aquele nome, já não tenho aquele sexo. Isto foi uma revolução, porque de repente nós temos aqui um choque de mentalidades e joga com os preconceitos todos que as pessoas têm, não é? Então, o que é isto? Houve quem considerasse que era uma aberração. E pessoas... Pronto, mas agora nós também compreendemos porque é que as pessoas reagem mal, não é? Porque muitas vezes é uma questão de educação. Nós não somos racistas só porque... Quer dizer... Queremos, às vezes queremos, mas há uma educação a dar-nos exemplos por trás, não é? Onde isso foi extremamente incutido. E lá está, se não houver a tal reflexão de que falámos, mas se eu estou a ter estas ideias, se eu me confrontar com os meus preconceitos, porquê é que eu estou a ter estes pré-conceitos? De onde é que isto vem? Mas isto é verdadeiramente o que eu penso e o que eu quero continuar a pensar ou a ser? E esse projeto marcou-me muito, porque mudou mentalidades. Então, já sabemos da Lina professora e queríamos saber quem é a pessoa Lina Carla Nicolau. Quer falar-nos um pouco de si? Eu acho que por aquilo que já disse, já se consegue perceber um bocadinho. Mas eu não nasci em Portugal, nasci em Angola. Sou produto da guerra colonial, porque os meus pais casaram porque a minha mãe queria que o meu pai para a África. Em África, em Angola, vivi experiências das quais me recordo e eu vim com 3 anos, coisas boas. Sei que fui muito amada nos primeiros anos de vida. Depois, quando vim para Portugal, houve um drama familiar que se prendeu com a separação dos meus pais antes de 25 de Abril. É uma história muito complexa, mas eu tive sempre uma história de vida muito exigente, desde pequena. Aconteceram muitas coisas que não me dá para contar numa entrevista, são horas. Estou profundamente grata à vida por todas essas aprendizagens, porque foi mesmo muita coisa em todas as áreas, e eu acho que é exatamente por isso que eu sinto este amor às pessoas, aos jovens. Eu não me revoltei. Eu vi que a vida era difícil, que nos punha muitos desafios, e lembro-me desde pequena de pensar: o que é que eu vou fazer com isto? A minha vida tem que ser melhor. Eu tenho que transmitir uma boa mensagem. Lembro-me muito pequenina de decidir isto. Eu quero ser uma pessoa construtiva, uma pessoa que, onde esteja, seja uma boa influência. Essa decisão, essas decisões que eu sempre fui tomando, humanizaram-me e não o contrário. E daí eu perceber que nós temos potencialidades dentro de nós enormes, temos de aprender a ativá-las. Eu sei que nem todas as pessoas conseguem ativá-las, mas... E daí a importância do vosso projeto. Todas as pessoas têm coisas para contar. Todas as pessoas passaram momentos muito bons e menos bons na vida. E mesmo aquelas que são mais revoltadas, e o que é interessante é que às vezes quando as escutamos, percebemos melhor
tiramos lições dali. E, portanto, a pessoa que eu sou é uma pessoa que eu sei que não é vaidosa. Todos os dias faço uma revisão para procurar ser a pessoa mais humilde, mas ser humilde não é ter falta de autoestima. Não é... pois, não é ter falta de autoestima, é a pessoa perceber que tem valor, que se foi construindo com os desafios que a vida colocou, que os aceitou, que os transformou em coisas boas. Tenho filhos, tenho 2 rapazes, temos uma relação excelente aos meus rapazes. Têm a sua vida, são licenciados, estão em Lisboa, mas sobretudo a minha grande preocupação com a educação deles foi que eles fossem boas pessoas. Eu não queria bons alunos, eu queria boas pessoas e que o resto viesse por acréscimo, tivesse a sorte. Tenho um marido, atualmente, não podia querer melhor, só que não acertei à primeira, nem à segunda. É engraçado. Mas hoje tenho um marido fabuloso. Porquê? Tem a ver com ali na pessoa. Nunca desistir. E o próximo passo tem que ser melhor que o anterior. Na nossa vida, o que vier a seguir e que dependa de nós, claro, porque há coisas que nós não controlamos, mas o que vem de nós, que seja sempre para melhor, porque é assim que nós crescemos. E o meu grande objetivo é aprender sempre para poder ser uma pessoa construtiva na sociedade onde estou. Face a toda a nossa conversa e tendo em conta o número de alunos marcados por si, quer deixar-nos alguma mensagem ou algum conselho? Para eles? Para vocês? Para nós, para quem nos ouve, para a sociedade toda? Eu acho que a marca fundamental que eu posso ter deixado nos meus alunos, como professora, eu procuro sempre, não sei se consigo sempre, mas ser competente, estar ao nível dos desafios. Depois, a humanidade, porque é isso que nos distingue. Sermos próximos, tentarmos compreender o outro lado. Eu gosto de falar muito de amor, mesmo em geografia ou noutra coisa qualquer. O amor é fundamental na vida, é estruturante na vida, é o que nos distingue também quando nós falamos em humanidade, tem que lá estar o amor. E nós sem amor não nos construímos. Somos pessoas, não somos verdadeiramente pessoas, não é? É aí que está. Portanto, a mensagem principal é nunca desistir, nunca acreditar quando nos digam que somos pouco inteligentes ou que temos pouco valor. Nunca acreditar nisso cá no nosso íntimo. Sempre o contrário. Ir à procura sempre do que nós podemos desenvolver em nós. Nós muitas vezes não somos considerados pelos outros, por exemplo, inteligentes ou com grandes possibilidades na vida, porque os outros têm um quadro mental e catalogam, não é? As pessoas de acordo com o seu quadro mental. Mas eu lembro-me, isto só porque para mim essa mensagem é fundamental, é as pessoas não se acharem pouco e procurarem em si o que têm de melhor e procurarem ser construtivas, competentes no que fazem e quando abraçam as coisas que não seja só pelo meio, que seja inteiro, não é? Eu ia contar só um pequenino episódio. Eu tenho vários irmãos, mas há uma irmã que nasceu em África como eu, que tem 1 ano de diferença. E a minha avó, que é uma pessoa marcante na minha vida, muito querida, já morreu, claro, se não tinha 100 e tal anos, coitada, ela dizia,
oh Carla, tu és muito inteligente, mas a tua irmã não. A tua irmã não é muito inteligente. Eu tinha pai os meus 5, 6 anos e dizia, não diga isso, ó, porque a Paula é inteligente. A minha irmã hoje tem mais cursos que eu. É engraçado. E vive no Reino Unido, porque houve uma altura na vida em que ela se achou menos e foi muito infeliz. E depois, quando começou a descobrir que a limitação que lhe tinham imposto, ela tinha aceitado, e o que ela tinha que fazer era quebrar aquilo e ir à procura do seu verdadeiro caminho e das suas potencialidades, a coisa mudou. Portanto, nunca ficarmos pelo meio, procurarmos ao máximo explorar as nossas potencialidades, aquilo que nós somos, sempre com muito amor e muita humanidade. Obrigada por tudo, pela conversa, pela presença. Assim terminamos mais um episódio dos Admiráveis, uma forma de partilhar testemunhos inspiradores. Obrigada.